Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com os acadêmicos de odontologia, Karine Ramos Félix e com o Francisco Rosso Júnior. Estamos falando sobre a 18ª Jornada de Odontologia. Você pode assistir essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas a Karine e ao Francisco no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Bom, Karine, nós estávamos falando no bloco anterior sobre o evento, sobre a 18ª Jornada. Vai haver também um momento em que os projetos vão estar em painéis? Como é que funciona isso, Karine? Exatamente. Nessa edição, na 18ª Jornada, a gente quis inovar um pouco. Ou seja, a gente fez apresentações de painéis científicos, certo, que foi realizado na terça-feira, ontem, onde teve uma banca de professores avaliando os alunos. Teve uma repercussão muito boa, os alunos vieram, procuraram, e como para a primeira edição, acho que o objetivo foi alcançado. Claro. E foi muito gratificante. Karine, quantos painéis tiveram expostos lá para a comunidade da odontologia? Teve a apresentação de 10 painéis. Nossa, isso é muito interessante, muito né? Bom. E são projetos que participaram de PUIC, de PIBIC, desses projetos de iniciação Alguns dos painéis foram apresentados já em congressos, que teve o Coring em Porto Alegre. Certo. E entre outros, alunos que nunca tinham apresentado o painel, teve a oportunidade de apresentar nessa jornada. Já volto a falar contigo sobre alguns projetos de pesquisa, pode ser, Karine? Certo. Francisco, nós falávamos do seminário e tu falavas o nome de pessoas que vieram de outras cidades. Exato. Falou de um professor que veio de Campinas. Isso, professor Rodrigo Sanches. Ele falou sobre o quê? O que é? Ele falou, o tema da palestra era urgência em endodontia, como agir diante da dor. Ou seja, como que o profissional dentista ele vai abordar o seu paciente no consultório odontológico para ver a melhor maneira, a melhor forma de sanar a dor ou aliviar essa dor do paciente. Porque muitas das pessoas sabem que a dor de dente para um tratamento de canal é significativa. Eu, praticamente, já tenho uma saída para isso, né? Com a turquesa eu posso fazer o trabalho já, eu arranco isso. Aliás, é bom ter vocês aqui no Ciência e Pesquisa, porque eu não canso de dizer para as pessoas que nos assistem que até um tempo atrás, na minha época de infância, a gente ia para o dentista, eram dentistas práticos, né? E, na verdade, a gente era sujeito às maiores atrocidades. Nos tiravam os dentes todos, né? A troco de porque está doendo, coisa parecida, não havia nenhuma forma de recuperação. Infelizmente, hoje vocês têm alternativas. Comentando o que o professor falou, tem relatos de pacientes, de até próprios colegas da faculdade da área, que antigamente, um caso em específico, uma moça ia casar e o pai levou ela ao dentista, pediu para o dentista tirar todos os dentes dela como presente de casamento, que daí não teria mais problema algum. Interessante, né? Pode ser até uma fábula, mas é terrível verídico, isso, né? Isso E muita coisa acontecia nesse sentido. Exatamente. Não sei se a Karine ou se o Francisco quer responder, mas, por exemplo, o número de implantes, por exemplo, hoje tem crescido bastante na área de odontologia? Vocês têm alguma notícia da quantidade de implantes? Porque há cerca de 10 anos atrás não se falava em implantes, né? Ninguém fazia implantes, se tratavam os dentes possíveis, os não possíveis se fazia as extrações. Hoje o implante veio para suprir uma questão vital que é a mastigação, enfim, a saúde e a estética das pessoas. Né? O implante, ele, de certa forma, no meio da saúde, ele é muito recente. Ele foi descoberto há 2 séculos atrás, né, por Brånemark, de uma forma acidental, e com o tempo foi se estudando novas técnicas, novos materiais para aprimorar a instalação do implante, porque um implante, para ele ser efetivo, ele tem que ser instalado, ser colocado no osso, ele tem que cicatrizar, o osso tem que criar em volta do material. Então, isso a cada ano, ele recebe um estudo excessivo, maçante, que os pesquisadores eles acabam descobrindo novas técnicas. Hoje existem inúmeros tipos de implante, até que saem com o dente na hora já, mas tem que ser estudado, tem que ser avaliado, tem uma série de exames a serem feitos. E tem implantes que a ossa-integração, que é o que a gente fala que é o osso grudar no implante, que ele é feito basicamente de titânio, ele tem até em 21 dias já hoje. 21 dias o osso já está grudado basicamente no implante. Os materiais evoluíram tanto que as rejeições estão diminuindo cada vez mais. Exatamente. Karine, falavas da exposição de trabalhos, né, desse seminário, que me parece uma coisa fantástica, né, uma ideia brilhante de vocês. E, além disso, algumas inovações, outras inovações no evento. Lembra de alguma coisa mais? Não,
assim, as palestras continuam no mesmo horário, noturnas. A gente acrescentou foi a parte de as bolsas ecológicas que... Olha só, isso é inovação, né? Ou seja, o aluno pagava o pacote e ao receber o credenciamento, escrachado, de identificação, eles ganhavam junto uma bolsa ecológica. Vocês falaram uma coisa interessante, Karine e Francisco, sabe por quê? Porque eu tenho uma ideia, né? Eu já ouvi na televisão agora, nacional, na TV aberta, que vão implantar isso em São Paulo, que nós devíamos acabar paulatinamente com o uso de sacolas plásticas em qualquer tipo de estabelecimento. Eu quero perguntar a opinião de vocês no próximo bloco, porque, claro que não tem diretamente a ver com odontologia, mas ele é multidisciplinar essa ideia, né? E como nós pensamos muito em interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, penso que seria um assunto para conversarmos também brevemente sobre isso. E eu queria depois perguntar para a Karine sobre alguns projetos que ela tem participado e também ao Francisco da importância da participação em projetos. Pode ser? No próximo bloco, pode ser? Com certeza. Estamos conversando com os acadêmicos de odontologia, Francisco Rosso Júnior, e com a Karine Félix, Karine Ramos Félix, são acadêmicos dos últimos semestres do curso de odontologia, que vieram hoje falar para nós sobre o 18º, aliás, seminário de odontologia. Você pode assistir a essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e também enviar perguntas ao Francisco e à Karine no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos enquanto você toma um cafezinho, nós já voltamos.